Bom, queria começar aqui perguntando para a Ana Cláudia, que ela trabalha no fronte da morte, né? Como ela diz, ela encontra a morte quase diariamente. Ela cuida das pessoas que morrem. Ana, a gente nasce sabendo que vai morrer, né? Ao mesmo tempo, só falar a palavra morte para as pessoas se benzerem, dizendo, virem essa boca para lá, é um assunto que é um tabu na nossa sociedade ocidental. Né? E nos seus livros e nas suas palestras, a primeira coisa que você faz é derrubar esse muro, você desmistifica o assunto. Queria te ouvir sobre a importância da gente refletir, discutir esse tema, como a gente vai fazer aqui nessa mesa. É saudável pensar na morte? Bom, tanto é saudável que a gente lotou aqui, né? Porque acho que aqui não tem muitos praticantes de vida não saudável. A morte, ela nos impulsiona para uma coragem de olhar para a vida de uma forma mais compromissada, mais responsável, sabendo que ela precisa valer a pena porque ela acaba. Eu penso que esses espaços de conversa sobre a morte, eles são fundamentais, porque as conversas sobre a morte acontecem na cabeça de todo mundo aqui. E essas conversas, elas são monólogos na cabeça da gente, com base só naquilo que a gente imagina que seja. Com os nossos medos e as tormentas todas que esse tema pode trazer para o coração das pessoas. A dor de alma, ela não dorme. Então, muita gente pode pensar sobre isso de noite, no travesseiro. E aí, essa dor de alma que não dorme, ela é incansável. E ela pede uma organização das palavras que estão dentro da gente. E conversar organiza as palavras. Porque quando você pensa na pergunta que você vai fazer, você põe em ordem o que você vai querer saber. E quando eu tenho que pensar na resposta, eu também tenho que pôr em ordem o que tem na minha cabeça. Não fica um caos de pensamentos. Então, conversar sobre a morte faz com que a gente possa organizar de alguma forma uma fila na cabeça da gente para sair as palavras uma de cada vez. Tem fila preferencial, né? Que a fila preferencial é o que vai gerar a catarse, de você chorar, de você se emocionar, de você ficar com raiva. E nós precisamos aprender a lidar com essas emoções. E o melhor caminho para aliviar a dor da alma é a palavra. Lindo isso. E também a arte, né? Aqui, vocês todos aqui transformaram a dor em obras inspiradoras, na literatura, no teatro. Obras que não só, acredito que têm ajudado vocês a atravessarem essa dor, como ajudam outras pessoas nessa jornada da perda. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre como a arte pode ajudar a gente nessa travessia. Kiko? Então, no meu espetáculo, a gente fala desse menino que tenta... que, na verdade, ele não desiste nunca dessa mãe, né? Ele descobre que a mãe ela tem depressão e ela tenta o suicídio. E a tentativa dele é fazer com que essa mãe consiga ver as coisas boas da vida. Ele começa a fazer uma lista de coisas maravilhosas que existem no mundo. E... bom, em algum momento isso não resulta. Ele de verdade acaba perdendo essa mãe. E... desculpa, Maria, pode de novo. A arte, como que ela ajuda a atravessar o luto? Como é que você usa a sua peça, você fala da morte, mas para falar da vida. Isso é muito bonito. Sim, e acontece muito isso, né? Acontece que muitas pessoas que estão assistindo a peça, elas se identificam com isso, com esse momento. Muitas vezes eu ouvi, ao final da peça, no pé do ouvido, assim, algumas pessoas me dizendo, eu sou filho de uma suicida, eu tentei o suicídio, eu penso em terminar com a minha vida. E quando a pessoa ela assiste a peça, quando ela acaba assistindo essa peça, ela tem a oportunidade de pensar sobre o que ela sentiu, sobre o que ela está pensando. É uma chance. E é muito bonito saber que ao final do espetáculo, essas pessoas elas se transformam de alguma maneira. Aquele assunto ele serve para elas. É muito lindo isso. Natália também diz que precisou da ficção, né, para superar a morte de seu pai. Como é que foi esse processo?
precisei escrever, mas antes de escrever precisei ler bastante, né? Eu li alguns livros, inclusive quando eu estava no hospital acompanhando os últimos dias do meu pai, li o livro da Ana Cláudia, foi o primeiro agradecimento para mim é uma honra que está aqui do lado dela, porque o primeiro agradecimento do meu livro, As Pequenas Chances, é para ela. Porque esse e Morreste-me, também, do José Luiz Peixoto, então, ler tanto ficção quanto livros que falavam de pessoas que já tinham passado por aquilo, como o livro da Ana Cláudia, é quase como se me deixasse menos sozinha no que eu estava passando, né? E aí depois eu mesma precisei escrever. Quando eu estava vivendo aquilo, eu não estava pensando em escrever. Eu sou uma pessoa que anota, ando com caderno, estou o tempo todo escrevendo mentalmente as coisas, mas naquele período, perto da morte do meu pai, eu não estava escrevendo, eu estava ali. E aí passaram-se poucos meses e eu tive a ideia de escrever esse livro. Ele morreu em março. Em maio eu escrevi a maior parte do livro numa velocidade muito rápida, assim. Quase foi algo talvez catártico. Na hora eu não tinha a intenção de que aquilo fosse terapêutico nem nada, mas como a Ana Cláudia falou, eu acho que é organizador, né? Eu acho que a literatura ela nomeia mesmo, algo que é caótico, e não só, acho que ela consegue sustentar como contraditório o que é contraditório, né? Não precisa reduzir, acho que a literatura ela faz isso. E aí esse livro é um livro de ficção, As Pequenas Chances, mas tem um núcleo ali muito real, muito verdadeiro, de uma dor totalmente autobiográfica que eu vivi, né? Mas que para que eu sustentasse ele narrativamente, eu precisei da ficção. Alain, você também, né, viveu, se inspirou nesses dois eventos da sua vida, o nascimento da sua filha, a morte do seu pai, que desaguaram em poesias muito lindas. Como é que foi esse processo seu? Primeiro, obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde. Tudo bom? Sabe, Maria, a questão é que ignorar não significa resolver, né? Então, para mim, já tinha se passado algum tempo da morte do meu pai, eu achei que eu tivesse resolvido. Estava tranquilo em relação a isso. E até que surgiu essa ideia de fazer o livro falando do desafio de ser um pai presente sem ter a presença do meu, né? Porque meu pai faleceu 3 meses antes da minha filha chegar. E eu quis contar então esse desafio de ser um pai presente, como eu falei, sem ter a presença do meu. E quando eu entreguei a primeira versão do livro para a editora, ela falou: olha, tá faltando coisa aí, cadê aqueles textos longos, cadê o Alain pai? Ela falou, isso me marcou muito, cadê o Alain pai? Aí eu percebi, enquanto eu não tivesse a coragem ou a força, eu sempre falo, né, que a dor da perda não perde a força, é a gente que se fortalece. Então, enquanto eu não tivesse fortalecido para, não vou dizer nem resolver, mas encarar ou passar, revisitar aqueles momentos de dor, eu não estaria pronto, talvez, ou apto, digo, em relação a mim mesmo, né, para falar de paternidade ou para viver esse privilégio que é ter uma vida, que é a chegada da Serena. E foi incrível que quando eu revisitei esses momentos, quando eu fiz, ela me sugeriu o seguinte, Maria, ela falou, começa fazendo um texto sobre luto. E aí eu tive que ir nesses lugares que eu estava realmente evitando. Sabe aquela coisa que a gente acostuma, né? Vai com aquele nó na garganta e acaba não saindo o quê? Nem os sentimentos bons. A gente acaba guardando aquilo, achando que está resolvido, como eu disse. E quando eu tive então esse impulso através da escrita de revisitar aquilo, eu pude o quê? Ressignificar. E aí quando eu olhei para trás para revisitar esses amores, essas lembranças, esses bons momentos, eu percebi que eu tenho muita sorte. Por isso que eu falo, né? Feliz de quem sente saudade. Porque eu percebi o privilégio, e privilégio, como eu falo no livro, privilégio é o simples bem vivido, que é o simples que a gente sente falta, né? O dia a dia, aquela ligação que a gente estava falando, vontade de qualquer momento. Eu gostaria muito que meu pai estivesse aqui, esses momentos simples que eu gostaria muito que a pessoa tivesse presente, não está. Mas você olha para trás e percebe o acúmulo desses privilégios que você viveu. Então, de fato, feliz de quem sente saudade. Eu olhei para trás para ressignificar isso através da escrita e percebi a diferença entre falta e saudade. E isso que me fez, então, como eu digo, atravessar a saudade. Por quê? Porque a falta, não sei se vocês concordam, mas do meu ponto de vista, a falta vem daquela vontade de viver o que a gente perdeu, sabe? Aquela vontade de viver. E a saudade vem de nós termos vivido. Então você olha para trás, aquele acúmulo de bons momentos, acúmulo de pequenos privilégios, como eu disse, e isso me aliviou demais, assim. Então, sem dúvida, a escrita desse livro foi para mim esse processo, como eu falei, de travessia. Então foi fundamental revisitar esses momentos para poder ressignificá-los. Ouvindo vocês falarem, né, dá essa noção também de como o processo de luto pode ser transformador, né?
Ana Cláudia, você coloca no jogo uma reflexão que você define como durante feliz, né? Ou seja, esse caminho que a gente percorre desde o momento que a gente nasce até a hora de ir embora. E você frisa que entre a consciência da morte e a morte, propriamente dita, há uma caminhada. E aí eu queria te ouvir do alto da sua experiência, lidando com a morte ali no front, o que você considera fundamental para a gente transformar esse durante numa experiência de fato feliz, para a gente chegar no final com essa sensação do título do seu primeiro livro, quer dizer, do seu livro anterior, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver? Eu penso que essa clareza sobre a consciência da morte é um grande ato de coragem, que todo mundo precisa ter, de olhar e saber que vai morrer, e que isso não é um problema a ser resolvido, porque a morte é um fato, ela não é um problema. Não é e se eu morrer? Vou morrer, né? Não sei quando isso vai acontecer. E aí, quando a gente encara isso como um fato, a gente não tem medo. A gente tem medo de algo que pode ser modificado, mas isso não pode ser modificado. O que a gente deveria ter medo é de sentir falta da própria vida, de você não estar presente na sua vida enquanto você se ocupa de ter medo de alguma coisa que não está acontecendo. E o que está acontecendo está perdendo a chance de ter atenção. E quando nós perdemos a chance de dar atenção para aquele momento que está acontecendo agora, é quando esse durante feliz, ele não acontece. Ele vai embora e aí, quando o tempo passou, passou. Ele não vai voltar atrás para você reviver algo que você não teve coragem de viver porque estava com medo daquilo que não estava acontecendo. Não é ridículo isso? Então, é só ter uma Paralisa, noção, né? isso, só ter uma noção de que não dá para a gente desperdiçar a nossa vida com vexames cotidianos. Eu usei essa palavra outro dia e quase fui cancelada, porque eu falei assim, é um vexame a gente não ter noção de que está vivo e precisa se responsabilizar por todas as lembranças que você quer deixar no mundo. Então, o durante feliz vai fazer com que, quando a gente morrer, a gente deixe aqui saudade e não alívio, porque tem essa pressão toda de você não estar presente na sua vida, você desgasta todo mundo à sua volta. Porque, geralmente, quando você não está presente, alguém tem que ocupar seu lugar, alguém tem que fazer o trabalho que você não dá conta de fazer, porque você não consegue olhar para o seu dia a dia, você não consegue olhar para o seu momento presente. Então, o Durante Feliz tem esse convite, que, na verdade, é um convite que traz uma responsabilidade. Não é só chegar na festa, mas é fazer a festa acontecer, né? Total. Natália, eu queria te ouvir mais agora como psiquiatra e também como alguém que vive essa experiência do luto há 4 anos. A gente sabe que o luto tem muitas fases, que ele não é linear, não é lógico, né? Que é uma ferida que talvez nunca cicatrize completamente. Quem define se o luto tem fim? É o indivíduo ou é o outro? Existe um ponto de virada? Quando que a gente começa a ficar amigo da saudade? Acho que a gente estava até conversando agora, né? O luto como falta, como ausência, não termina nunca, né? O que termina é a dor, né? A Cláudia falou, né? E não é nem que ela termina, ela às vezes vem. É que a gente aprende a lidar, né? É curioso, né? Porque eu escrevi esse livro como escritora mesmo, né? Não como psiquiatra, mas é impossível não se deixar transformar. Eu acho que ter vivido o luto mudou muito a minha prática clínica depois. Acho que estar diante da morte é algo que muda tudo, né? A maneira como a gente está presente nas coisas, a maneira como eu escrevo, a maneira como eu atendo, a maneira como... Enfim, eu acho que a morte, assim como o nascimento, abre o tempo, né? O tempo fica aberto diante de nós. Tudo fica muito mais intenso. Mais ou menos como quando o dia nasce, no fim do dia. As cores do céu ficam mais intensas. Acho que no começo e no fim da vida é assim, né? Agora, quem define se isso termina, eu acho que e como isso isso é individual. Acho que não tem as fases,
acho que isso pode ser olhado, esse olhar clínico, assim, né, que de alguma forma categoriza, mas que ele não é fixo, né? Acho que as fases elas se misturam, elas se juntam, elas vão passando. Só que quem vai dizer do próprio luto é sempre si mesmo. E eu acho que a literatura ela ajuda nisso, porque eu lembro de uma frase de um livro de psicopatologia que fala que a psicopatologia, essa doença do sofrimento psíquico, é a ciência da solidão. E quando a gente lê um livro que fala do que a gente está sentindo, a gente se sente menos sozinho. Então, só isso já é capaz de, não sei se curar, mas aliviar, né? Você se sente comungado ali na sua dor. Tem uma pergunta muito tocante aqui, da Thaísa Ferreira Velasco. Ela diz assim: sou jovem e vivo um luto invisível, onde um dia serei cega com uma doença genética sem cura. Me sinto sozinha, nem terapeuta consegue transformar esse momento sem tom de pena. Como lidar com esse luto enquanto tento descobrir que a vida é boa? Parece dual, mas quero atravessar a morte de qualidade de vida substituída com aceitação. E aí, isso me fez pensar um pouco na peça do Kiko, porque ela é sobre não desistir, né? É o menino que ele não desiste da mãe, apesar de várias vezes ela tentar se matar, e ele continua fazendo a lista das coisas maravilhosas para ela viver. Você pode falar um pouquinho disso? Sim. Eu entendo que você... Desculpe, qual é o nome dela? Thaísa. Thaísa. Eu entendo quando você fala desse medo, desse luto e de como aproveitar. E a única maneira que pelo menos eu entendi a partir desse texto que eu venho trabalhando e a apresentação após apresentação, é que, não desistir. 2, de verdade, pode parecer difícil, mas é um exercício de pensar em coisas boas o tempo inteiro, todos os dias. Criar uma lista de coisas maravilhosas pode parecer uma coisa ingênua, mas te obriga a pensar em coisas boas, positivas, não pensando exatamente no futuro, mas no presente, no momento que a gente está vivendo. Viver o momento presente, para mim, eu acho que é o grande presente. Acho que não se chama presente à toa. Então, e aí falando sobre a peça, eu acho que existe esse momento, eu insisto em falar do público, né? Porque quando a gente faz uma peça, a gente pensa para quem a gente está montando essa peça, para quem a gente está fazendo essa peça. E eu sempre penso no público no final dessa apresentação, de como ele sai. As pessoas saem sempre muito tocadas e todas falam a mesma coisa. Todas citam como é importante estar naquele momento, durante 1 hora, 1h10, ouvindo coisas positivas. Mesmo diante de toda a adversidade, mesmo diante de tudo que parece ser difícil, ruim de atravessar. É um exercício. A gente está cercado tanto tempo, né, Maria, por coisas, a gente é bombardeado diariamente por notícias terríveis, por uma realidade que às vezes é áspera, muitas vezes. E então é um exercício pessoal. Ana, você pode complementar um pouquinho? Eu queria. Thaísa, eu não sei onde é que você está, mas eu queria te dizer que tem uma pessoa que pode te ajudar muito nesse processo, que é o Beethoven. O Beethoven, ele ficou surdo com 25 anos. E ele começou a carreira dele de compositor, né, de músicas absolutamente surreais. A gente acho que nunca vai ter uma era de arte como a gente teve naquele tempo. E ele compôs as peças mais bonitas que ele não pôde ouvir. Tem uma carta que ele escreve para a amada dele, que ele diz que os médicos enganaram ele, dizendo que ele ia ficar curado. E aí ele sentia falta do único sentido que para ele era absolutamente indispensável, absolutamente vital. E ele pensou várias vezes em tirar a vida dele, mas ele não podia sair desse mundo aqui sem compor
as óperas que estavam dentro do coração dele. Então, tem gente que pergunta assim, quem que te ajuda? Porque me inspira muito é Beethoven. Quando eu acho que está faltando alguma coisa para mim, eu lembro dele e eu falo, não me falta nada. E aí, para você, eu digo o seguinte, você está num luto antecipatório da sua visão. Registra tudo aquilo que você acha lindo agora. Deixa para o mundo como você vê o mundo. Porque aí você vai deixar uma história da tua lembrança sobre o que é a visão. Se você quiser se arriscar, pinta o mundo. Porque aí você vai ter que prestar muita atenção na visão que você tem agora, para conseguir dar os detalhes de cada um dos momentos que você assiste e não quer esquecer. Pinta. Se você pintar, eu quero ganhar um quadro seu, tá? Aí você se vira para me achar, porque vai ter que me entregar. Natália quer complementar também? Acho que sim. Estou escutando todas essas falas muito inspiradoras e lembrando de, às vezes, ter escutado pessoas que em algum momento desistiram um pouco, não totalmente, né? E às vezes a gente fica, tem que estar bem, não posso ficar mal, e fica se sentindo mal por estar mal, né? Como se tivesse errado, ficar triste, frustrado, ter vontade de desistir. E aí eu lembrei de um poema que eu não vou saber citar perfeitamente, que minha memória para isso não é boa, então assim, depois procurem esse poema, que eu não vou nem saber o nome, mas vocês dão o Google, da Wisława Szymborska, e fala sobre uma holotura, que é um bicho, e tem uma hora que ela fala, o verso é maravilhoso, que pena que eu não sei de cor, acho que eu vou decorar e na próxima vez eu vou falar, mas fala de morrer apenas o suficiente, e renascer da parte que se preservou, né? Então, às vezes se deixar mesmo, ficar triste, quase que desistir. Ou mesmo desistir para depois voltar, né? Alan, tem vários bilhetinhos aqui dizendo que te amam e tudo, bonito. Minha mãe está ali, deve ser dela. Mas eu queria, assim, o seu livro tem um ponto de partida super bonito, que é o estado que você se encontrava, né? Que é um estado de felicidade, ao mesmo tempo um limbo ali. Como você dizia, você vivia um momento que a felicidade e a saudade conviviam no mesmo peito. E aí você discorre como o fato de revisitar histórias, os amores, as amizades, te trouxeram essa sensação de alívio, né? E aí você fala desse sentimento bonito que é a saudade. Você diz, feliz de quem sente saudade, porque é sinal de que um dia dividiu a felicidade que sentiu, como você já falou. Eu queria que você, com esse seu olhar de poeta, falasse um pouquinho sobre como a consciência da finitude, né? A gente está aqui com a Thaísa, que falou também dessa consciência da finitude, pode nos ensinar a ser mais cuidadoso com o tempo, com o estar presente, né? Esse estado de presença que a gente precisa ter nas nossas relações, com o que realmente importa, assim. Ótimo. Sabe que tem uma pergunta que me guia, me permeia, assim, que é o seguinte: será que o maior risco dessa vida é morrer de velho, mas não ter vivido bastante? Então, acho que a gente está falando também dessa pessoa ali que está, dessa questão da visão e da perda gradual. Acho que muita gente passa pela vida e não vê nada, né? Acho que a gente está sempre também lá no futuro ou lá atrás. Eu acho que a chegada de uma vida, eu nem falo em morte, sabe? Eu falo realmente da grandeza de uma vida, seja ela partindo ou chegando. Eu foco muito mais nisso. Nessa grandeza, cara, nos faz perguntar, será que vale a pena perder o tempo com o que a gente chama de problemas? Acho que a gente pega um filtro tão grande assim quando a gente está nessas situações de extremos, como a gente citou aqui. Então, eu acho que quando a gente tem essa percepção de que a chance que a gente tem é essa, eu acho que a gente passa a enxergar, se dá a possibilidade de enxergar o que só o coração vê. O que eu quero dizer com isso? É que ele realmente é o simples, é o básico que a gente deixa passar porque está lá na frente ou está preso alguma coisa lá atrás. Então, eu acho que essa finitude, não como uma ameaça, mas como um despertador, para a gente perceber que a chance que a gente tem é essa. A gente se questiona, cara, a gente vai de fato perder tempo com isso? Eu acho que a poesia, para mim, é esse resgate, né? Pelo menos em redes sociais, assim, a gente vive uma vida que não é nossa, né? A gente vive uma vida que não existe. Então, quando que a gente vai de fato olhar no espelho e se sentir, pelo menos sincero, sabe? Aquela coisa, você olhar no espelho e ver sinceridade. Eu acho que tem uma pergunta também, tem muitas perguntas, poucas respostas, mas eu divido as perguntas, cada um se sente à vontade para responder como quiser, né? Que é o que você faz para viver, o que faz com que você se sinta vivo.
Então, muitas vezes a gente está nessa jornada, dormindo, acordando, até que chega uma notícia algum dia, fulano morreu. A gente chega, não vê preço de passagem, não vê nada, vai no velório, então a gente vai... essa vida póstuma que a gente tenta aproveitar. Então, acho que repito, para mim, tanto a perda do meu pai quanto a chegada de uma vida me fez esse despertar. O que vale de fato o meu tempo? Quem são as pessoas que eu quero estar junto? Sabe, aquela coisa, sinceridade mesmo. Eu acho que fui revisitado pela perda e depois pela chegada de uma vida, pela sinceridade. Eu comigo mesmo, sem dar satisfação, sem me preocupar em dar satisfação a quem muitas vezes a gente não deve. A gente fica num devia, um eterno perder tempo com quem às vezes nem nos conhece, e ignorando quem está do nosso lado. Então, acho que esse filtro que me visitou fala muito disso, dessa atenção ao que realmente importa. Isso é muito pessoal, né? Isso é muito relativo, inclusive, mas é o que faz falta depois quando a gente é visitado por esses momentos de finitude. Repito, não é uma ameaça, é um despertador para que a gente esteja atento ao privilégio que é estar vivo. Esse estado de presença mesmo que a gente precisa ter. Bom, tem uma pergunta aqui da Cláudia Rego. Ela se identifica, eu sou aquela que estava comendo picolé. A pergunta é, eu sou recém-viúva, 33 anos de casada. Às vezes eu tenho vontade de morrer. O que você pode fazer para me ajudar, Ana? Se você amou muito, então não vai dar vontade de morrer todos os dias. Talvez você tenha vontade de morrer assim que você perde a pessoa que você ama, você tem vontade de morrer todo dia, porque você tem a impressão de que se você morrer, você mata a saudade. Porque você vai viver a mesma coisa que ela viveu pela última vez. E à medida que o tempo vai passando, você vai descobrindo que você é você porque você viveu esses 33 anos. E aí não dá para você abrir mão de tudo que você é, porque teve essa morte na história. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta que eu já sei a resposta. É gostoso fazer pergunta que a gente já sabe a resposta, né? Assim, só para... Assim, é isso mesmo. Te perguntar se você queria trocar de marido por um que vivesse mais tempo. Você trocava? Né? Um que vivesse pelo menos o dobro do tempo que esse viveu, ou que você pudesse morrer primeiro e deixar ele aqui. Eu já sei a resposta. Alguém que ama por 33 anos não quer trocar de marido. E a gente se existe essa possibilidade de escolha, a pessoa que fica é a pessoa que talvez tenha o amor mais generoso de todo o mundo. Porque ela não quer deixar aquela pessoa que morreu trocar de lugar com ela. Porque a gente não quer que as pessoas que a gente ama sofram pela nossa morte. E aí você é muito corajosa e muito amorosa de ter ficado, porque talvez ele não ia dar conta se você fosse primeiro. Eu queria indicar a peça do Kiko novamente para essas pessoas que estão vivendo essas situações, né, essa consciência da finitude. A peça do Kiko é um acontecimento cultural. Para quem não viu, o Kiko, ele recebe o público, ele abraça, ele beija, ele mistura ator e plateia, o que é muito delicado, porque às vezes a gente fica, ai, que pânico, ele vai me chamar para participar. Mas ele tem sensibilidade para entender quem está afim de participar, quem está afim de entrar no jogo. Você proporciona, né, Kiko, uma experiência que, de fato, é uma aula de vida, de presença. Queria que você falasse um pouquinho disso. O que você tem recebido de retorno das pessoas? Então, tem uma fala na minha peça que eu acho que ela serve muito nesse momento. Ela diz assim, tem uma hora que ele para tudo para dizer só o seguinte: eu tenho um conselho para qualquer pessoa que esteja considerando a hipótese de suicídio. É um conselho muito simples. Não faça isso. As coisas melhoram. Pode ser que as coisas não estejam maravilhosas agora, mas elas melhoram. Essa ideia de que é um momento, às vezes esse momento ele parece tão desesperador a ponto de preferir ou cogitar desistir da vida, dá a dimensão do que é a depressão. Para mim tem sido uma experiência incrível, porque essa peça, ela começa com afeto.
eu converso com todas as pessoas, eu encontro com todo o público, eu abraço, beijo, e a gente realmente fala olho no olho. Depois a gente passa por uma parte de inclusão. Todos nós, juntos, contamos essa história. O público inteiro, ele começa a participar dessa narrativa. Eu vou solicitando, convidando as pessoas a entrarem em cena e a gente vai contando essa história juntos. Depois a gente tem empatia, que é quando todo mundo se identifica com essa história em algum nível. Existem muitas camadas ao longo dessa história. E no final é o acolhimento, é quando nós nos encontramos de novo, a gente se encontra no início, a gente se encontra no final dessa peça. E aí eu, de verdade, eu tenho a honra de ouvir particularidades, coisas muito pessoais, a cada abraço. Essa peça, quando ela termina, as pessoas não vão embora, elas ficam. Elas ficam para falar, para continuar, para a gente continuar falando, continuar nessa onda de afeto que essa peça promove. Ela tem que estar na lista das coisas mais maravilhosas da vida. Ela é, né? Esse texto é um achado e essa maneira de se relacionar com o público, quando desaparece essa fronteira entre palco e plateia, de repente não existe mais ator e público. O que existe é um grupo de pessoas, todas unidas, contando uma história. E isso As pessoas dividem coisas super íntimas com vocês no final. É impressionante como no final as pessoas me segredam realmente coisas muito particulares, muito pessoais. Assim. Por exemplo? Como eu falei, às vezes eu ouço alguém dizendo assim, eu pensei em tirar a minha vida na semana passada. Eu sou filho de um suicida. Eu estou me tratando de uma depressão. E eu consigo dizer, eu também. E a pessoa me fala, que remédios você está tomando? Olha, tem um remédio aqui maravilhoso da Cláudia Morgado. Ela fala, uma dica boa, não é pergunta, é uma dica. Minha mãe faleceu de Covid e eu conheci o fundinho do poço. Resolvi, com a ajuda de filho e marido, renascer, subir do poço. A dica, o mar, nadar no mar, coladinha, imersa na natureza, me fez muito feliz. E aí também tem outra experiência da Marina, para Ana Cláudia, e eu acho que a Natália também vai poder falar sobre isso. Ela fala assim, tenho passado por uma dor constante com a minha mãe, que tem Alzheimer. Perco ela aos poucos, ao mesmo tempo que, de certa forma, é consolador porque ela continua viva. É desesperador, porque a perda de alguém que ela foi, a minha querida mãe, sofro muito com isso. Como amenizar a dor dessa perda e tirar o sentimento de culpa por não fazer nada mais? Para quem não sabe, o próximo livro da Natália, é sobre a experiência de ter uma mãe que passa por essa doença, Alzheimer. Então, acho que a Natália e a Ana... A pergunta é para a Ana, mas acho que as duas podem falar um pouquinho. Alô? Bom, são dois lutos muito diferentes, né? Eu até escrevi um texto sobre isso, porque teve um dia que meu filho estava tomando banho, e aí eu pensei, nossa, minha mãe já não está bem, minha mãe já não fala quase nada compreensível. E aí eu pensei, nossa, meu filho acho que ele não tem um registro, não tem a memória da minha mãe falando quando ela estava saudável. E aí eu fui procurar áudios no celular, e aí eu comecei a ver um monte de chamada dela não atendida, várias vezes que ela me escreveu e eu não respondi. E aí, aquilo foi muito impactante, assim, porque eu fiquei com uma saudade da minha mãe me enchendo o saco, sabe aquela coisa, assim, de... você fala, nossa, não acredito que a mãe está ligando de novo. Tudo que eu queria era ela me ligando todos os dias, assim, para não ter nada para falar, assim. E aí eu percebi a diferença do luto do meu pai e da minha mãe, porque meu pai ficou doente, a gente viu ele ficar doente, a gente sabia que ele ia morrer em breve, e a gente viveu isso de um jeito muito específico, muito bonito, e registrando. A gente filmou, a gente tirou foto, a gente se despediu. E da minha mãe, não. Quando eu vi, ela já tinha ido. Ela está aqui ainda, mas ela já não está.
E é uma experiência, assim, totalmente... É um outro luto, é um outro tipo de luto. Essa experiência que ela relata aqui na pergunta. E aí, aí eu comecei a escrever. Eu não escrevi... eu acho que o luto do meu pai foi concentrado, assim, e da minha mãe não. Aí eu achei um caderno, um dia que a capa era uma mulher desfiando um tecido, assim, aí eu falei, esse é o caderno, e aí tenho escrito, assim, sabe? E tenho registrado, e acho que escrever esse livro que eu já comecei a escrever também é um jeito de lidar, mas é muito doloroso, é muito triste mesmo, e assim, essa culpa de eu não poderia não poderia estar fazendo nada mais, mas acho que grande parte do processo é lidar com a própria impotência, né? E estar perto, estar junto. A gente escuta música, às vezes ela canta, então acho que é um processo muito diferente. Ana? Eu penso que o caminho para lidar com essa condição é você lembrar de que você também não é a filha mais que ela teve. Então, ela não é mais a mãe que você teve, mas você também não é a filha que ela teve, porque as coisas acontecem de uma forma assimétrica, embora a consciência dela não seja nesse nível de compreensão ou de complexidade. Ela talvez não se reconheça também no espaço que ela ocupa na sua vida. E aí o melhor caminho para lidar com isso é descobrir quem ela se torna a partir do que ela vive nesse momento e que filha você se torna. Então, ao invés de ficar eternamente na despedida daquilo que foi, você precisa descobrir o que está acontecendo nesse momento. Tenha curiosidade para saber isso. Tem um livro que eu ganhei de presente dos meus filhos agora no meu aniversário, que chama Afetos Colaterais. Afetos Colaterais, da Bettina Mopp. E ela é um livro primoroso de arte e de poesia. O que eu vejo no meu dia a dia de consultório, né, na geriatria com os pacientes com doença de Alzheimer ou demência, seja ela qual causa for, é um dia a dia muito poético, onde a pergunta se repete até que a resposta possa ser coerente com a intenção da pergunta. Eu vi um vídeo recentemente daqueles de Instagram, assim, que tinha uma senhorinha no carro e a cuidadora estava gravando a cena e ela falava, era uma senhora americana, ela falava assim, que dia lindo hoje. E aí ela falava de novo, que dia lindo hoje. E ela falava de novo, pela 13ª vez, aparece o número de vezes que ela disse isso, que dia lindo hoje. Até que a cuidadora decidiu responder, nossa, o que a gente pode fazer hoje que o dia está lindo? E aí ela mudou para um outro lugar na cabeça dela, que não era repetir a mesma frase. Ela repetia a mesma frase porque ela não estava sendo ouvida, porque quem estava escutando não estava escutando, estava ignorando. Então, se você ignora, você está se comportando como um demenciado também, porque você está esquecendo de responder. E aí você precisa responder diferente, até que a pessoa vá para uma outra pergunta. Então, descubra qual é o caminho de resposta para tudo que ela repete. Porque é como a Natália disse, você vai sentir muita falta da mãe doidinha que você tem agora. E é um convite para olhar para essa mãe de um jeito que tenha muito amor ainda, porque o amor a gente não esquece. O afeto, as pessoas com demência não esquecem. Elas não reconhecem que você é filha, mas ela sabe que te ama. E isso ela nunca vai esquecer. Que lindo. Bom, a Carla Santana está aqui dizendo que está aqui pela poesia. A poesia que o Alan trouxe para mim e para tantas pessoas. A poesia que traz esperança, coragem, força, fé. Eu escrevo poesia e também quero compartilhar. E aí, isso também me vem, porque assim, o seu livro fala bastante também da importância da memória, né? Assim, eu acho que falar de morte é falar de memória também, né? Porque assim, tem uma coisa que pode soar como clichê, mas a pessoa fica viva, né? Enquanto a gente lembrar dela, né? Então, trabalhar essa memória, você fala, a gente não perde quem vive na gente. Isso traz uma certa responsabilidade também, né, Alan? Porque a gente perpetuar essa memória da pessoa que foi, mostrar a pessoa que ela foi, a existência. Eu mesmo fico agoniada querendo falar da minha avó para os meus filhos, a importância que ela não deixar aquela memória apagar e perpetuar isso. Como é que a gente faz na prática para manter viva a memória das pessoas?
É muito natural, Maria. Vou te contar uma história rápida aqui. Em 2019, eu fiz uma viagem de carro com meu pai. Era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo e pelo rumo da vida ali, as desculpas eram sempre maiores que a vontade de fato, né? Só que em 2019, não sei por que razão, rolou a tal da viagem. E aí, eu lembro que eu falei para o meu pai, poxa, pai, eu e a Ana, a gente está pensando, Ana, minha esposa, a gente está pensando em ter um filho agora. Será que é o momento de interromper? Eu tinha recém lançado um livro que estava indo bem e tal. Interromper esse momento profissional legal que eu tanto quis, tanto busquei para ter um filho. Aí o meu pai falou assim, Alain, quem falou em interromper? Muda completamente a forma com que você está encarando essa novidade na tua vida. Essa criança vem para coroar teu bom momento, deixa ela vir. Então aceita e deixa ela vir. Ficou guardado na minha cabeça, meu pai me fez aceitar a paternidade antes de eu saber que seria pai, porque uma semana depois que eu cheguei dessa viagem de carro, a minha esposa Ana desmaiou, bateu a cabeça e a gente foi para o hospital só por via das dúvidas ali, porque ela estava bem já. Chegamos no hospital, não, ela está bem, só tem um detalhe, está grávida. Meu pai foi o primeiro a saber, obviamente, liguei para ele, pai, é porque ele tinha me feito aceitar a paternidade antes de eu saber. Enfim, e pelo rumo da vida, meu pai não conheceu minha filha, né, como eu falei, ele faleceu 3 meses antes dela nascer. E o parto da Serena, vou resumir, porque não sei como é que se resume um parto em 1 minuto, mas enfim, a Serena nasceu em casa porque não deu tempo de chegar no hospital, não deu tempo. Eu sei que eu tinha quem perdeu alguém querido sabe que a gente se cerca de medos e medo de perder as pessoas próximas. Então a gente se cerca de cuidados como se pudesse prever a morte, ou inclusive botar numa planilha de Excel ali, não, vai ter que ser de tal maneira, em tal lugar. E a vida também é assim, a vida também surpreende. E aí, Maria, quando eu estava tinha uma doula, tinha uma enfermeira, e nunca era hora de ir para o hospital, porque não tinha dilatação, enfim. Sei que quando chegou, eu vou dar um pulo das 10 da noite, quando eu liguei para a médica dizendo que a bolsa tinha rompido, e ela falou, vai dormir, relaxa, descansa. Eu falei, beleza, vou relaxar para caramba, né? Tranquilo, vamos dormir. A última noite de sono, então, vamos tentar. Não deu, óbvio. Sei que chegou, vamos dar um pulo na história, 7 da manhã, quando a enfermeira falou, finalmente tem dilatação, Ana, vamos para o hospital. A Ana chegou no meio da sala e falou, não aguento mais, vai nascer aqui. Só deu tempo de eu tirar a bolsa ali da porta, já estava pronta. Olhei para trás, a imagem não sai da minha cabeça, a Ana deitada no colo da doula, e aquela cabecinha indo e voltando, indo e voltando. Eu lembro que eu liguei para a médica, falei, doutora, o bicho está pegando, vai nascer aqui. E ela falou, eu estou te esperando no hospital. Ela está onde? Eu falei, estou em casa. E quando eu falei, estou em casa, cara, quando ela falou que, hoje eu dou risada, mas eu lembro, falei, estou em casa, e ela falou, Jesus. Falei, amém, acredito, mas enfermeira, bota a luva, por gentileza. E ela finalmente percebeu que estava nascendo e eu não sabia mais o que falar. E aí agora eu entro na tua resposta, que eu disse que era natural, eu não sabia mais o que falar, eu estava morrendo de medo, e a Ana estava na Partolândia. Eu só sei que eu olhei para ela e falei, Ana, aceita, deixa essa criança vir, essa criança vai coroar nosso bom momento. Quando eu não sabia mais o que falar, eu ouvi o que meu pai me disse naquela viagem, e por isso que está na capa do livro, ficou claro para mim. Quando eu repeti o que meu pai me disse, eu falei, mesmo distante, meu pai é um avô presente, porque a gente não perde quem vive na gente. Então eu tive esse privilégio de receber a minha filha deixa essa criança vir, não é isso? Aceita, deixa ela vir, essa criança vai coroar nosso bom momento, aceita, e ela veio. Eu tive o privilégio, toda a história, a gente, como eu falei, a gente quer ter o controle de tudo, né? Às vezes a vida surpreende. Eu tive o privilégio de pegar minha filha no colo e entregar para a mãe, né? Receber essa vida nos braços ali, entregar para a Ana, que percebeu que tinha uma vida inteira segurando nas mãos ali. E aquilo ficou claro para mim, de fato, que meu pai me falou aquilo, ou seja, estava em mim. Hoje em dia eu vejo minha filha, me vejo nela, por consequência, meu pai. Então é um ciclo, de fato, né? Onde o tempo leva o que passou, mas não o que passamos. Então ficou muito claro para mim, eu falei, isso precisa ir para a capa, né? A gente não perde quem vive na gente. Então a minha resposta foi um pouco longa, mas era um exemplo, acho, muito mais natural, assim, né? Perpetuar essa memória, né? Geneticamente, e também falando coisas que ele falava que fazem sentido. Da onde sempre teve, né, Maria? Aqui dentro. Lindo. Bom, tem 2 perguntas aqui sobre tratar do luto com crianças, da Ana Cláudia, a Clarice está perguntando aqui, e aí também tem a Maria Clara Moreira falando assim, como educadora da educação pública, viva os professores, né? Usei da literatura para trabalhar após pandemia na escola com as crianças. Para além da literatura, quais outras estratégias artísticas a gente pode utilizar para abordar a morte? Ela fala especificamente de crianças, mas eu acho que a gente pode abrir. Kiko, tem
alguma ideia sobre as estratégias artísticas? Ana, acho que também pode falar. Como, de novo, né, como é que a arte pode ser uma ferramenta para a gente amenizar, para acolher, atravessar a dor? A arte em todas as formas. Acho que escrevendo, desenhando, buscando... É muito difícil você falar sobre como é que você expurga isso, como é que você, de alguma forma, você resolve isso, né? Mas a ideia da lista de coisas maravilhosas, eu insisto, é uma ideia... eu tenho feito, né? Eu estreiei essa peça em 2019 e eu comecei a fazer uma lista de coisas maravilhosas. Eu já estou no 3º caderno. Eu vou escrevendo e é um exercício diário e é prazeroso. E eu percebo que de vez em quando eu não estou inspirado para escrever, me parece que não tem mais nada maravilhoso nessa vida. De vez em quando dá uma secada, você fala, não tem nada maravilhoso. Sabe? E aí eu leio, eu começo a ler. E aí eu vou lembrando, e uma coisa que eu escrevo às vezes me leva para outra. Então eu acho, por exemplo, isso uma coisa que está ao alcance de todos. Exercitar o bom pensamento, as boas palavras. Perfeito. Ana, o luto com crianças, como é que a gente pode trabalhar isso? Para de tentar fazer com que a criança compreenda o que o adulto não consegue aceitar. E aí, o caminho para lidar com isso com as crianças é ouvi-las. É permitir que elas participem do processo. Consultório, não sei se o teu também, certamente, cheio de pessoas em processo de luto complicado que foram, entre aspas, poupadas do velório, do enterro, do adoecimento de uma pessoa que elas amavam. Então, assim, você poupa uma criança de 5 anos, mas você não consegue poupá-la da dor de não ter vivido aquilo mais de perto, para ela poder entender o que é a história dela. Então, as crianças, elas precisam participar, elas precisam ser ouvidas e elas precisam ser... precisa ter uma conversa com as crianças de acordo com a compreensão que elas têm. Com 5 anos é uma conversa, com 10 é outra conversa, o adolescente é outra conversa, uma criança de 2, 3 anos é uma outra conversa. As crianças, elas têm condição de compreender o ciclo da vida melhor do que a gente tem, porque nós somos educados para descompreender o ciclo da vida, e elas já sabem, já nascem sabendo. A arte é perfeita, a gente usa muito desenho com as crianças, o encantamento das histórias, né? Você contar a história da avó e pedir para ela desenhar a história da avó, e aí eles fazem um livro sobre a história da avó. Tive uma paciente que a neta dela escreveu uma lista de coisas boas para a avó não esquecer na viagem, que ela ia para o céu e ela ia levar na viagem um livro de memórias que a menininha escreveu para ela. Então, esse caminho de participação, de legado, de memória, é algo que fortalece muito a estrutura das crianças frente a essa adversidade chamada morte. E para quem está com uma questão da criança doente, cuidem muito do luto dos irmãos, porque os irmãos, eles vivem, às vezes, um luto invisível, né? Porque a perda maior é da mãe, e o irmão, as crianças irmãs, né, elas sofrem muito, e elas não são vistas, muitas vezes, então fiquem atentos a isso. Tem uma vasta coleção infindável de filmes, de livros, de formas de você lidar através da arte com as crianças frente a esse sofrimento. E não pega o sofrimento para você, porque ninguém quer saber que é difícil para você ver uma criança doente. A gente já sabe que é difícil. E o teu papel não é sofrer por isso, é ajudá-la a passar por isso da forma mais humana e digna e bonita possível. Natália quer complementar e Alan também depois em seguida. Eu lembrei, escutando você falar, do meu filho. A gente estava na casa de um conhecido que tinha duas gatas e uma gata tinha morrido. E aí ele perguntou, cadê? Uma chamava Nina, a outra chamava Simone. E aí uma delas morreu. O que aconteceu com a Nina? Aí a pessoa virou e falou assim, virou estrelinha, né? Aí meu filho, morreu? Né? A gente tentando amenizar. E agora, lançando As Pequenas Chances, várias pessoas me perguntam, eu acabei de viver um luto, você acha que eu posso ler? Você acha que, como se chegar perto de algo que diz a sua dor fosse piorá-la?
né? Só que, na verdade, já está doendo, a vida já está doendo, né? Então, acho que ler sobre isso não vai piorar, pelo contrário, acho que você vai entrar em contato com aquela dor, vai parar de fugir dela. Exatamente, atravessar. Alan? Vou só dividir com vocês aqui uma maneira que me fez bem através da arte. Então, acho que é justamente isso que a Ana falou, que a Natália falou também. A gente para de ver as coisas boas da vida porque a gente também não quer sofrer, né? não quer que doa, então a gente ignora isso. Só que essa cicatriz que pode ser que vai nos trazer a cura. Então, esse poema fala assim, que cicatriz não é defeito. A dor que não contamos a ninguém é a mesma que descontamos na vida. Não se pode curar uma ferida fingindo que está tudo bem. Quando o silêncio te faz de refém, sua verdade fica presa no peito. Cicatrizes não são um defeito. O alívio só pode chegar quando você parar de negar a si mesmo ao dizer, eu me aceito. Com traumas, vergonhas, mentiras, sorrisos sem alma, os fantasmas da ira, deslizes, dilemas, feridas mantidas abertas pelas algemas da hipocrisia. O passado que a gente adia, nos visita todo dia. O passado que a gente adia, nos visita todo dia. O passado que a gente adia, um dia chega. Eu só vi uma saída quando encarei a mim. Eu não espero que o outro me entenda, nem tenho esperança de que alguém se arrependa. E se arrependimento matasse, não seria o meu fim. Ao contrário, eu nasci de novo ao me aceitar assim. Quando parei de me manter em segredo, abracei a coragem e o medo. E mais do que poder contar minha dor, hoje conto comigo. Enfim, sim, o passado que a gente abraça, um dia passa. Aquele que consegue dizer eu me aceito, está abraçando a sua história. Então lembra que cicatriz não é defeito, é trajetória. Uau! Sobre esse passado que nos revisita, né? Eu acho interessante uma coisa que a Natália conta no livro, que apesar dela ser judia, ela nunca foi adepta de práticas religiosas. No entanto, elas tiveram uma importância fundamental, seminal no seu processo de luto. Como você diz, você se sentiu amparada pela religião. E eu acho interessante porque você fala, não é por Deus, mas pelos antepassados, esse passado que nos revisita, como falou Alan, né? Que os seus antepassados tinham criado aqueles rituais para ajudar a acolher, a revisitar a dor, né? E aí eu queria saber, você saiu dessa experiência com a certeza de que é preciso ritualizar a perda? De fato, é um conforto na alma ou é uma forma prática mesmo de você ancorar, de seguir ali nos primeiros dias que a gente fica meio aéreo, sem saber meio o que fazer, se sentindo levado pelo vento? Para mim, bom... na história da minha família, meu pai, minha mãe, meus avós, todo mundo judeu. A minha mãe, inclusive, essa que tem Alzheimer, ela era judia ortodoxa e eu fui assistindo ela deixar de conseguir cumprir os rituais. E o que é muito doloroso, assim. Mas eu nunca fui próxima da religião e quando meu pai morreu, eu fiquei impressionada enquanto a religião de fato me acolheu. Parecia que ela antecipava o que eu ia sentir. Eu achei aquilo de uma sabedoria, né? E como eu escrevi, e a Maria falou, né? De me sentir acolhida não por Deus, não era Deus, eram os que vieram antes de mim mesmo, né? Agora, isso é preciso ritualizar. Eu acho que não dá para a gente falar o que é preciso, porque, de fato, cada um faz de um jeito, né? E inventa os próprios rituais, simboliza de uma maneira específica. Que a religião me pareceu uma... a frase que eu uso para descrever isso é como se me desse uma lista de tarefas para existir naquele momento de dor. Eu estava sentindo tanta dor que eu não sabia o que fazer. E, ao mesmo tempo, eu cheguei... assim, você chega do cemitério, aí você tem que comer um ovo. Tem a simbologia do ovo, do ciclo, que na verdade aquilo você precisa se alimentar, você precisa comer. Então é quase como se, cuidando da simbologia, a religião estava cuidando do básico também, assim, sabe? E usando estratégias para me fazer seguir em frente sem culpa. Por exemplo, a religião dizia que eu não podia pedir pela alma da pessoa que foi embora para que essa alma se elevasse. Na verdade, eu entendo isso como, na verdade, você precisa aprender a seguir em frente. E se você fizer isso,
achando que é pelo bem da outra pessoa, você vai conseguir fazer isso sem culpa, né? Então, para mim, foi muito importante, assim. Algumas pessoas me perguntam, como é que foi? E agora, você virou religiosa? Não virei, mas eu sei que está lá, se eu precisar, sabe? E isso dá uma segurança existencial, assim, tá ali. Se eu precisar, eu posso recorrer àquilo novamente. A todos esses que vieram antes de mim. Tem aqui a Jaqueline dizendo, agradecendo a Ana Cláudia por ter sido companhia dela durante o câncer que ela teve. E aí, quando ela te leu, Ana, ela aceitou morrer. Mas ela não morreu. E ela está aí, já faz 7 anos. É bonito, né? Esse é um efeito colateral muito frequente do livro, assim, as pessoas, eu falo que a capa é uma triagem, assim, se você não tem coragem de passar da capa, você não tem coragem de entrar na sua vida, né, então, ela passou da capa, talvez tenha lido escondido de alguém, não, tem paciente que ninguém deixa ler o livro, aí você lê escondido e você vê que se você não passa a não ter medo, você passa a respeitar a sua morte, tá tudo bem ficar vivo, né? Porque aí você não tem uma obrigação, você tem um prazer de estar aqui. Que bom que você está aqui. A Luísa Teixeira Pinto, ela pergunta qual é o seu conselho para uma acadêmica de medicina que quer seguir a área de cuidados paliativos? Seja persistente, porque a medicina ainda é muito hostil para quem gosta de cuidar. Fazendo, como sugeriu uma amiga que é paciente também, eu costumo dizer, né, que medicina é fácil, difícil é psicologia. E aí agora a gente tem um aperfeiçoamento da minha frase que tratar é fácil, difícil é cuidar. E aí, cuide. Seja persistente nisso e determinada, porque a faculdade vai tentar dizer para você e provar para você que isso é ruim. Mas isso é absolutamente maravilhoso. Muito bom ser médico sabendo cuidar. E você cuida com alegria. Esse seu sorriso no rosto é uma coisa assim, como a Natália fala, puxa a cadeira, né, para conversar, sentar, acolher. E aí, assim, não tem como a gente, né, passar por essa mesa aqui sem falar da pandemia. A gente aprendeu, né, é muito importante, acho que, singularizar a perda, né? Cada vida é uma, a gente tem que viver, a gente tem que valorizar cada uma dessas vidas, mas o que você acha, Ana? E acho que também a Alain pode fazer. Alain perdeu o pai por Covid, né? O que a gente pôde aprender com essa experiência coletiva, assim, das mortes da pandemia? A gente teve uma chance muito perfeita para refletir o que nós estamos fazendo da nossa vida, porque todo mundo recebeu a mesma notícia simultaneamente, estava todo mundo em risco. Não era só o paciente com diagnóstico de câncer, o paciente com doença cardíaca, era todo mundo em risco. Todas as famílias tiveram seu risco definido de morte, de perda, de sofrimento. A vida deu um grande recado. Você quer brincar com esses aparelhinhos aí? Tá bom, vocês vão ficar em casa, vocês só vão poder usar esse aparelho para se conectar com a sua humanidade. E é por isso que teve até a lei da videochamada, que era a única forma de você se conectar com alguém era através desses aparelhinhos. A tecnologia nos serve para fortalecer a nossa humanidade, não para nos distanciarmos dela. Eu sou coordenadora de um curso de pós-graduação multiprofissional de profissionais que buscam conhecimento em cuidado paliativo. E nas aulas de ensino à distância, nós mantemos as aulas dos professores que deram aula da pandemia. Teve uma aluna que reclamou, falou que o curso estava desatualizado. Aí eu respondi para ela, desatualizada está você. Porque se você está determinada a esquecer alguma coisa que fez mais de 700 mil pessoas morrerem, e você não se deu conta de que quem sabia cuidar sofreu um pouquinho menos, então tem um grave problema na nossa sociedade, que é a dificuldade de ter memória. A dificuldade de lembrar o que nós passamos. Porque para a gente estar aqui, todo mundo aqui nessa aglomeração linda, poder se abraçar depois no final, e a gente está sem máscara, poder sorrir e todo mundo ver o nosso sorriso, é um privilégio. E se é um privilégio, a gente deve isso ao que todo mundo que passou por isso não está aqui para cultivar esse momento. Então, não podemos esquecer. É muito inspirador o que acontece na Alemanha, onde as crianças têm aula nos campos de concentração.
para não esquecer. Nada foi soterrado que é para não esquecer aquilo que nós temos responsabilidade de nunca deixar acontecer de novo. Então, é possível que a gente viva bastante o suficiente para ver outras pandemias chegarem. Que não exista tanta gente que se negou a reconhecer o perigo que nós vivemos. E que cada uma dessas mortes tem responsabilidade de todo mundo aqui. Todo mundo é responsável por tudo que aconteceu. Então, se a gente precisa aprender com isso, nós não podemos esquecer. Então, hoje é um dia da gente celebrar todo mundo que perdeu aqui. Quem perdeu pessoas aqui com Covid? Não dá para a gente fingir que isso não aconteceu. Tem muita gente com a mesma dor. E aí, para isso, é que a gente está vivo para celebrar a vida de quem não está aqui. Alan tem uma complementação? Muito bem. É que a gente tende a esquecer que a gente não é só um número, só um crachá ou só um nome que seja, né? Tem um ser humano atrás de cada um aí, cada peito tem um coração aí. E como ficava fácil esquecer, lembra quando vi uns números, não sei quantas mil pessoas morreram. Meu amigo, atrás de cada número tem uma família. Tem alguém que está sofrendo, tem alguém que se foi, que não pode estar aqui. E também o paralelo é importante a gente lembrar de redes sociais, de falar quantos milhões de seguidores, não sei, e está aqui hoje é de fato um privilégio, porque a gente vê que também o oposto também acontece. Também tem pessoas, também tem corações ali. Então acho que é isso, a gente lembrar que tem seres humanos, além de muito antes de qualquer coisa. Assim, eu acho que isso, a pandemia me deu, eu posso dizer, acho que presente, eu estaria exagerando, mas me deu essa noção de que o que a gente está realmente valorizando, sabe? A gente está muito escondido, de fato, atrás, eu repito, eu falo por mim, né? De cargos, de números, de situações, escondido atrás disso. Eu acho que quando a morte bate na tua porta ali, um dos teus que se vai, eu acho que fica muito clara a necessidade da gente parar de se esconder atrás dessas questões. Então, hoje, para mim, esse paralelo de números, tanto da forma negativa que pegou para mim, não são sei lá quantas milhões de pessoas morrendo, famílias sofrendo, seres humanos que se foram. Então, e hoje o paralelo que eu traço é esse, não são milhares de seguidores ou número de vendas, não, são pessoas que estão ali, que se conectam com a tua arte, porque justamente por essa lembrança de que tem um coração ali, de que tem um ser humano que merece e precisa ser respeitado. Então, acho que a pandemia para mim veio nesse grau, assim, poxa, vamos respeitar quem está do outro lado, que não é só um número, não é uma máquina. Acho que a gente também se bota nesse papel de máquina, de número, de funcionário, de crachá, de robô. Então, acho que relembrar, tem um ser humano aqui que, tirando essa máscara, essa armadura aqui de que a gente tem que ser melhor que os outros, a gente acaba se encontrando, né? Então, acho que para mim foi isso, pelo menos de uma forma dolorida para mim, mas reconectar com o ser humano que está ali, atrás desses artifícios, assim. E você no seu livro fala muito disso, de vida e morte, né? Seu pai indo embora, sua filha chegando. Você escreve o livro um pouco para o seu pai também, relembra a memória dele. E aí tem Serena, que está aí na plateia, sua filha, que é a coisa mais fofa do mundo. O que você falaria para ela? Como é que você gostaria de ser lembrado por ela? Olha que louco. Primeiro uma salva de palmas para a Serena, que está ali, ó. E mais do que isso, né, eu acho importantíssimo pedir uma salva de palmas para a Ana, que está ali, só estou aqui porque Viva a Ana! O apoio total da carreira, da vida, enfim, é meu alicerce ali. E para minha mãe também, que senão ela vai ficar com ciúme. Mamãe! Enfim, olha só que curioso, você falou do negócio de virou estrelinha, né, teu filho já estava ligado. A minha filha tem uma brincadeira do nada, esses dias ela pegou um celular da Peppa Pig que ela tem e falou, vovô Henrique. Meu pai. Falei, puxa, o que eu gostaria de falar para ele, né? Aquilo ali me pegou demais, assim. E eu tenho um combinado com a minha filha, com a Ana, assim, de que a gente não vai mentir, a gente não conta historinha, não tem ilusão, assim, né? Só que quando ela me perguntou, cadê o vô Henrique, ou cadê um cachorro que a gente perdeu também, cadê a Cis? Eu falei, virou estrela. Eu falei, em algum momento eu vou ter que revelar isso, né? E aí, no livro, eu fiz um exercício muito simbólico, assim, que foi deixar uma carta póstuma para a Serena, para ela só ler depois que eu me tornar saudade, onde eu falo, sinceramente, filha, eu não sei para onde foram as pessoas que eu menti que viraram uma estrela, eu não sei, mas se você quiser me encontrar, vá onde você sabe que eu gostaria de estar. Aí eu falo que eu me tornei uma estrela, mas não fui para o céu, me tornei uma estrela do mar.
Então eu fiz essa brincadeira com ela de como nascem as estrelas do mar, né? Talvez dessas pessoas que viraram estrela, mas eu não sei se foram para o céu, não sei se o céu existe, não sei, enfim, eu quero ser sincero, inclusive nas dúvidas. Então eu deixei esse poema para ela, justamente com numa leveza, justamente nessa questão de que onde ela for, sabendo que eu gostaria de estar, ela vai me levar junto, então é lá que eu vou estar. Então eu repito, fui para o céu, eu morri, mas não fui para o céu, me tornei uma estrela, eu me tornei uma estrela, mas não fui para o céu, eu fui mergulhar, e me tornei uma estrela do mar. Então essa simbologia que eu queria deixar para ela nesse poema, e fiz uma carta justamente nas coisas mais simples, é o último texto do livro, então não vou dar spoiler para quem ainda não leu, mas é um exercício muito grande de não estar mais aqui. É muito louco isso. O que é realmente um problema? Eu passei a agradecer demais as possibilidades mais próximas, as mais simples de estar com ela por esse exercício. Puxa vida, eu não vou estar mais aqui, né? Puxa vida, não vou ver ela crescer, não vou ver sorriso, não vou ver o sorriso da mãe dela vendo ela crescer. Então foi isso que me pegou quando eu estava me despedindo em vida. Então me dei conta desse privilégio que era ainda estar aqui. E por isso que eu ainda prezo muito por essa sinceridade, inclusive dividir o que eu não sei, né? Tem um poema que eu falo, quanta coisa eu posso ensinar ao repetir, não sei. Então, o privilégio de aprender junto com ela é o que eu quero dividir. A presença para aprender junto. Legal. Tem uma pergunta aqui do Joel, gente, para Ana Cláudia. Obrigado. No seu livro, você trata de maneira notável sobre o tema religião. Poderia compartilhar a sua visão sobre como é lidar com pessoas que tendem a culpar Deus, seja por acreditar que o sofrimento decorre do não, enfim, de não aceitar, né? Foi as ordens de Deus, morreu porque Deus quis. E aí também se sente abandonado por ele, né? Eu não sei se tem uma resposta muito mágica para essa questão da religião, mas eu penso mais do que eu penso, eu vivo isso. Todas as religiões têm um caminho de luz para lidar com a questão da morte. Só que é difícil para as pessoas que fazem parte da religião conseguirem enxergar o que está acontecendo com essa luz iluminada. Se você tem uma relação com o seu Deus, que é uma relação de manipulação, uma relação de privilégio, uma relação de poder com o seu Deus, onde você tem é típico de criança pequena, né, que acha que consegue mandar na gente. E aí fica fazendo birra e briga e esperneia porque Deus não concordou com a sua ideia e falou, tipo, na volta a gente compra, né? Agora a gente não vai ter acesso a esse seu desejo, porque esse momento não é o momento de você realizar um desejo. Essa autoridade divina frente à nossa má vontade de poder viver o que tem para ser vivido, é algo que leva as pessoas a um grande sofrimento na relação com Deus. Quando eu falo, tem uma DR com Deus em determinado momento, porque Deus não está se comportando como ele deveria se comportar. Afinal de contas, você é uma pessoa tão legal, você paga o dízimo, você vai no culto, você faz todas as orações, você pratica todos os movimentos, faz os mudras, todos, né? Não importa a religião, você tem regras e dogmas que você cumpre, e aí quando você cumpre, você acha que você tem autoridade sobre aquele Deus que zela por a sua religião. E aí Deus não concorda, tem um meme até, né? Se Deus quiser, o plantão vai ser tranquilo. Aí aparece Deus assim falando, não quero. E aí, não quer. E não é da sua conta decidir o que Deus quer ou não quer. E aí, se você não tem essa humildade de reconhecer que a vida consolida os aprendizados, muitas vezes, muito depois do que aconteceu, e você não tem a paciência de esperar a resposta que deve vir quando você não insistir tanto em fazer a pergunta errada, você vai ter um caminho religioso muito sofrido. Eu digo que as pessoas que têm as mortes mais belas que eu já acompanhei na vida são ateus. E ateu é essencial, não pode ser ateu convertido, que brigou com Deus, e Deus não se comportou, ele brigou com Deus e falou, Deus, você não existe. Também típico de uma criança pequena, quando briga com a gente, fala assim, eu odeio você, você não existe para mim. Você nunca mais falo com você. E aí, quando você não tem uma relação de poder, você vive o amor da relação sagrada. E a relação sagrada, ela pode ser com uma divindade, pode ser com seu filho, com a sua filha, pode ser com seu pai. Então, o caminho de amor e de verdade
permite que todas as religiões tenham para seus filiados, né, não sei como é que pode dizer assim, seus crentes, um desfecho muito digno e muito bonito. Seja lá para onde for que a gente vá, a gente chega lá de uma forma muito mais bem-vinda. Acho que a gente vai para a última pergunta, infelizmente, mas acho que a gente pode falar de futuro. E a Natália faz uma reflexão muito interessante no livro dela, que ela fala que uma das dores do luto é se deparar não apenas com o fim da vida, mas com o fim definitivo da história, né? Que não pode ganhar novos significados e novas versões. Como a gente lida com esse sentimento de impossibilidade de futuro que a perda de uma pessoa nos causa? Existe uma forma de ressignificar o futuro? O que eu tenho percebido é que, já que o futuro não está mais aberto, o passado ele continua se ressignificando, né? E, por exemplo, depois que eu publiquei esse livro, que falo do meu pai, que era médico, muitos pacientes dele têm me escrito, eu tenho ganho muitas histórias de presente, assim, seu pai me atendeu há não sei quantos anos, seu pai cuidou do meu pai, seu pai cuidou da minha filha, e aí é quase como se eu fosse recebendo outras, quase como se fosse uma continuação da história dele, que eu só estou recebendo isso por conta desse livro, né? Então é o passado que vai continuando, não o futuro, né? O passado, o fim é definitivo, mas o significado desse fim, ele está o tempo todo mudando e aberto para mudar. Enquanto a gente estiver vivo, isso a pessoa que morreu na gente vai continuar se transformando, vai continuar vivendo, vai continuar, inclusive, enfim, habitando o nosso futuro também, né? E o passado dela acaba sendo o nosso futuro também. Alan, concorda? Você ressignifica o passado com seu pai também? Sim, porque a gente precisa, às vezes, se permitir a ser feliz novamente, né? Então, tem até um poema que eu gostaria de encerrar falando, pode ser? Claro. Acho que vai falar justamente disso, se permitir voltar a ser feliz, né? As pessoas me perguntam muito também, eu recebo muitas perguntas depois de cada sessão, as perguntas bem difíceis, mas como esse livro também ofereceu o que eu também preciso, eu acho que fica mais simples de responder, né? Às vezes elas perguntam um motivo para continuar. Eu peço licença aqui para dividir esse poema chamado Por Amor. Superar uma perda não significa esquecer quem partiu. É conseguir ocupar o vazio com lembranças que mantêm seu sorriso vivo. O amor vai ser sempre um motivo para continuar. Por quem se foi, por você, por quem ficar. É por amor que você vai levantar da cama nos dias em que a falta não deixou nem dormir. É por amor que você vai voltar aos mesmos lugares, sabendo que só vai encontrar saudade. É por amor que você começa a se permitir a não desistir da felicidade. Eu sempre me pergunto o que as pessoas que partiram gostariam que estivéssemos fazendo, falando dos momentos felizes, sorrindo, sendo. O amor é o motivo, então resgata um sorriso e nem pensa em parar. Por quem se foi, por você, por quem ficar. É isso que eu queria dizer. Muito bom, queria agradecer aqui essas mentes iluminadas que nos ajudam a refletir sobre esse assunto tão duro, mas também que pode ser transformador. E para terminar, eu queria citar aqui uma frase muito inspiradora da Ana. A vida é uma condição sexualmente transmissível, incurável, progressiva, podendo levar a diversas incapacidades e, em 100% das vezes, termina em morte. Então é isso, gente. A gente tem que aproveitar cada minuto, viver intensamente, assumindo, né, o protagonismo da nossa vida, participando das decisões, em vez de ser apenas uma vítima do tempo, né, Ana? Porque eu acho que a gente não dá para ter medo de morrer, né? Assim, acho que a gente tem que ter medo de não viver bem, não aproveitar esse tempo que a gente tem aqui na Terra. Obrigada por todo mundo, valeu, boa tarde.